não há futuro sustentável se a gente não tiver dignidade de todos os povos. Sabendo que tem diversos povos de outros países onde também compartilhamos as nossas lutas, nossos conhecimentos tradicionais. A gente tem que caminhar junto, né? Independente de cor, de sexo, ou de movimento, de cultura ou até mesmo de religião. Esse movimento que é sim de construção da ciência, mas sobretudo da gente pensar que a gente vive em um mundo de crises e que a gente precisa, pensando a questão climática, ter uma casa comum um pouco mais ampla, um pouco mais solidária, em que todos possamos se ouvir e pensar a partir de várias violações que os territórios estão sofrendo, e a gente precisa pensar muito em soluções partindo de um diálogo comum. A gente precisa fazer esse debate constante sobre inclusão, especialmente trazendo a questão racial e de gênero para a centralidade tanto das nossas políticas internas, dos nossos processos na academia ou não, mas também levar isso para a política pública, levar isso para as discussões mais amplas no Congresso Nacional, nas discussões internacionais. Nós aqui no Brasil somos minoria na ciência, os surdos, porque ainda falta essa luta, essa representatividade. Participar de uma mesa como essa e ter como público tão diverso e ao final da mesa se formar uma roda em volta de mim, de vários que se identificaram com a minha fala, só reforça a importância de momentos como esse. E como a cultura oceânica, ela oportuniza esse debate. Eu fiquei extremamente emocionada de ver mais de 40 países dialogando conosco. Deu um orgulho enorme da nossa instituição e as potencialidades e possibilidades e desdobramentos acerca da cultura dos povos oceânicos e nessa busca por justiça e equidade. Quando a gente olha para a estratégia de economia azul, ela vem com o propósito de tentar trazer todos os atores para o debate, construir uma estratégia que represente o interesse nacional e traga um resultado, política pública. Isso só é possível se as pessoas entenderem sua conexão com o azul. Então, cultura oceânica ajuda a traduzir esse conhecimento. Então, ela está junto, de que cultura oceânica é o grande permeador de todas essas discussões. Esse painel deixou muito claro que são temas que conversam e dialogam diretamente, né? O planejamento espacial marinho, por um lado, sendo uma ferramenta de gestão, conectando atores e também, naturalmente, demandando uma série de dados que vão ser fundamentais para a gente poder planejar e desenhar uma estratégia nacional de economia azul. A gente veio conversar sobre a importância e quais são as estratégias para transformar a comunicação em ação prática. Como sair da tela para a paixão do indivíduo, para a ação prática, para a mudança de políticas públicas. E se apaixonar pelo mar é fundamental para a gente achar uma nova forma de olhar para ele, de pensar o mar. É interessante como a gente vê no Brasil e, na verdade, no mundo, como as pessoas não entendem a sua conexão com o mar. A maior parte das pessoas está, de alguma forma, ligada diretamente ao oceano, mas é muito difícil perceber isso no seu dia a dia. Diminuir essa distância para fazer a gente perceber que respirou está conectado com o mar. Foi muito legal a gente pensar quais são as barreiras que impedem a ascensão de mulheres no ambiente científico, quais são os desafios que a gente tem, mas também quais são as oportunidades para, numa discussão sobre cultura oceânica, a gente está conseguindo levantar a voz dessas mulheres e num equilíbrio também não só de gênero, mas de todas as outras desigualdades. Today I was also very privileged to be part of a panel discussion with other women that are in the women in ocean space that are breaking barriers, and I brought with me my background in geospatial science and the work that I'm doing with the Pacific Geospatial Women Network back at home.
This is a small capacity building initiative under the Pacific community in Suva, Fiji, that is working with local indigenous women using the tool of geospatial science to map out their natural environment, including their marine resources. I have experienced a lot of people underestimating me, and I have been able to be mentored by women that have encouraged me in the field, and I have also had the opportunity to mentor other women and girls and to be empowered. And I'm hoping that this session empowers more women in our field so that together we can have a better ocean. A Fundação Grupo Boticário trouxe a importância da conexão do oceano com o clima a partir de um estudo realizado em parceria com a Unifesp e com a Unesco, onde demonstra o engajamento da sociedade brasileira com o oceano. E hoje a gente pôde ter essa oportunidade de estar no painel e apresentar e discutir com diferentes setores de como comunicar a ciência, como os resultados da ciência podem impactar a nossa sociedade. Coisas que a gente precisa chamar atenção para a COP30, relacionadas às zonas tropicais, recifes de coral e o impacto das mudanças climáticas sobre ecossistemas importantes como os recifes de coral, os manguezais. Dentro desse festival, o Escritório Francês da Biodiversidade organiza um treinamento para acompanhar o Brasil na criação de áreas marinhas educativas, que é um conceito francês de educação para o meio ambiente, que é a abordagem cidadã e científica. Durante muito tempo nós estivemos empenhados em tentar trazer a sociedade para junto do oceano, integrar a sociedade brasileira e o oceano. Nosso programa de mentalidade marítima foi muito importante para isso, mas hoje nós estamos avançando para outras áreas e a cultura oceânica ela é fundamental. É a oportunidade que nós temos de fazer com que os nossos jovens em todo o Brasil entendam a importância do oceano para a sua vida. Vim aqui fazer parte hoje dessa mesa para debater essa conexão, né, entre o jornalismo e a academia. Quais são os pontos que a gente pode melhorar? Como a gente faz para traduzir isso para a população? Mostrar para as pessoas coisas que elas não sabiam ainda que queriam ler. Conversou um pouco sobre a importância do ESG e do olhar para a sua verdadeira origem, que é econômica. Como que a plataforma ESG ajuda empresas e políticas públicas promovendo o desenvolvimento econômico e social. O que o porto emite de carbono e como o porto vem se adaptando para reduzir as emissões de carbono, tanto no setor marítimo quanto para os terminais, tornar o porto mais resiliente para as ações climáticas. O objetivo aqui era apresentar como que a nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, tem se organizado em função da COP30. Então, a nossa universidade tem uma comissão específica que tem congregado professores, alunos, trazendo as pesquisas que tem como tema central aí o enfrentamento das mudanças climáticas e as suas consequências, de modo especial o impacto gerando injustiças sociais, econômicas e políticas e ambientais também. A gente teve a oportunidade de apresentar o desafio Minha Escola é uma central de informação sobre a COP, no qual a gente convida as escolas a se tornarem uma central de comunicação sobre a COP. Que alegria estar aqui em Santos, discutindo nesse espaço maravilhoso a cultura oceânica e trazendo um pouco o debate sobre a COP. O evento hoje foi transformador porque integra diferentes partes da sociedade e que a gente pode resumir em algumas palavras como pertencimento, transformação.
foi vencedora. Nosso projeto, chamado BioOrla, tem como ideia a implantação de jardins naturais filtrantes nos canais de Santos. Vamos conseguir diminuir a quantidade de sujeira que vai parar no mar, fazendo assim a biodiversidade aumentar e também resolver um pouco sobre o mau cheiro e as enchentes que temos. E hoje a gente está aqui no Festival da Cultura Oceânica para contar um pouco mais do nosso projeto e do que a gente criou na nossa temporada, a partir do Prêmio Maré da Ciência, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Por que a gente está aqui? Justamente porque a gente disputou 3 campeonatos principais durante essa temporada, as etapas regionais, nacionais e mundiais. E nas 3 temporadas, nós nos consagramos campeões. Digamos que eu tive sorte, porque eu comecei ouvindo as crianças das escolas de ensino fundamental e de escola de ensino médio. Só depois que eu fui falar. Mas eu já tinha escutado de como é impactante você ter uma rede de escolas azuis que discutem a proteção do oceano como fator de desenvolvimento. Protegê-lo significa ter mais vida, ter mais alimentos, ter mais produção de riqueza, ter mais desenvolvimento, mas tudo isso com qualidade, com sustentabilidade. Foi um evento que enriqueceu muito a nossa cidade, os nossos projetos, os conhecimentos da nossa equipe. Poder trazer os alunos, os professores aqui também para aprender e trocar foi muito importante. É muito legal escutar as pessoas falando como é a vivência delas com a natureza, com os manguezais, como elas conheceram, como elas aprenderam a cuidar do meio ambiente. O que eu mais gostei foi assim, a parte de inclusão. Não é só aquele grupo específico, os mais velhos, os formados que entendem do assunto. Achei muito interessante que teve aluno, até criança pequena falando. O mar dá um monte de coisa pra gente e a gente retribui jogando lixo. O mar é a fonte de toda a vida no planeta. A gente está aqui respirando porque o mar cuida da gente. O mar acalenta, regula nossa temperatura, nosso clima. Nada é mais maternal nesse planeta do que o mar. Se a gente tivesse atribuído o gênero correto, o mar fosse mulher, toda vez que a gente se relacionasse a ele, a gente não ia o mar, a gente ia amar.